Hoje vamos ver a oração dominical, a oração sacerdotal de Jesus. É quando ele ora pelos seus discípulos. Aliás, hoje Jesus intercede por nós. Hebreus fala isso, né? Intercede. Ele pode salvar perfeitamente aqueles por quem intercede. Vamos ver inicialmente do versículo 1 ao versículo 10 de João 17. Versículo 1 ao versículo 10. Diz o seguinte: essas palavras Jesus falou, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, e eu completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens, que do mundo tu me deste. Eles foram teus, e tu deste a mim. Eles guardaram tua palavra, agora eles sabem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. E eu oro por eles. Eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. E todos os meus são teus, e os teus são meus, e eu sou glorificado neles. Aqui Jesus inicia a sua oração sacerdotal, depois daquele longo discurso que ele fala sobre o Espírito Santo, e ele fala algumas verdades importantes para nós. A primeira coisa que ele fala aqui é que ele e o Pai, eles têm uma glória em comum, né? Ele fala no verso 3, por exemplo, que qual é a vida eterna? O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviasse. Quando Jesus Cristo refere-se ao Pai, ele refere-se geralmente como Pai ou como Deus, né? Embora Jesus seja Deus, ele refere-se ao Pai como o único Deus verdadeiro. Não quer dizer que Jesus seja um Deus falso. Testemunho de Jeová pega isso aqui, olha, Jeová é o único Deus verdadeiro, o Pai é o único Deus verdadeiro. Então Jesus não é o Deus verdadeiro. Aí a pergunta é, então Jesus é um Deus falso? Claro que não. Quando ele fala único Deus verdadeiro, é em contrapartida, em contraste com quem? Com os outros deuses, né? Com os outros deuses. Então ele fala que te conheçam a ti, qual é a vida eterna? Se relacionar com Deus e com Jesus Cristo. Por quê? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, a vida eterna não é você fazer obras, a vida eterna não é você participar de sacramentos, coisas do tipo. A vida eterna é conhecer a Cristo e ao Pai de Cristo. E ele fala uma coisa interessante no verso 4. Eu glorifiquei-te na terra e eu completei a obra que me deste para fazer. Então, a ideia de Cristo aqui é que a obra que o Pai deu para fazer, ele fez. E qual seria a obra que ele fez? A sua morte, naquele momento ainda era futura, e a sua ressurreição, né? A qual ele iria justificar e salvar os pecadores. E ele fala que por causa disso, chegou uma hora. E qual é a hora? E agora, ó Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui é uma clara evidência que Jesus é Deus. Ele fala, Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tinha contigo. A glória que eu tinha contigo. Vamos abrir ali em Isaías 42:8. Isaías 42:8. Isaías 42, verso 8. Diz o seguinte: eu sou o Senhor, e este é meu nome, e a minha glória eu não darei a outro, nem meu louvor às imagens esculpidas. Na parte 2 do versículo, a parte B, ele fala que ele não divide a seu louvor, ele não quer ser louvado com as imagens esculpidas. E na parte 1 ele fala que ele não divide, não dá a glória a outro. Correto? Se Jesus Cristo tinha glória com o Pai,
desde que o mundo existe, antes de que o mundo existisse, então Jesus Cristo é Deus junto com o Pai. Então a ideia do testemunho de Jeová que Jesus Cristo não é Deus baseado no verso 3, esbarra no verso 5. Porque Cristo fala, eu quero que você, que o Pai, venha agora me glorificar com a glória que eu tinha contigo. Então Cristo tinha uma glória antes da encarnação. Vamos abrir ali em Filipenses, capítulo 2. Por isso quando a Bíblia fala, ele é menor do que o Pai é maior do que eu, porque em sua encarnação, Jesus Cristo, ele deixa a sua glória. Só que ele toma essa glória de volta, quando ele vai ser assunto aos céus. Filipenses capítulo 2. E a gente já estudou Filipenses, né, verso por verso, no domingo à noite, ano passado. Filipenses 2, 7. 2, 6, melhor dizendo. Que sendo em forma de Deus, está falando de Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não só pegou o fato que ele era igual a Deus. E não era um roubo ele só pegar esse fato, porque ele era Deus. Mas fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. A forma de homem já era uma humilhação. Agora, Cristo, ele não faz reputação de si mesmo. Ele não liga para a sua reputação. Por quê? Porque o que Cristo deixa quando ele encarna? Ele deixa a sua glória. A glória, ela é encoberta na encarnação. Ela é encoberta. Então Cristo não perdeu poderes, não deixou de ser Deus, não ficou menos Deus, nada disso. Cristo, ele deixou o quê? A sua glória. É como um rei que deixa o palácio e deixa as honras de rei. Então ele fala, agora é o momento que o Pai vai me glorificar com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Cristo, nesse momento, ele tem a mesma glória que Deus o Pai. A glória que eu tinha contigo. Cristo não é menos glorificado que o Pai. Ele é exatamente glorificado como o Pai é glorificado. E o verso 6 diz o seguinte, eu tenho manifestado o teu nome aos homens, que do mundo tu me deste. Eles foram teus e tu deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Aqui ele está falando inicialmente dos apóstolos, que depois ele vai falar que tinha um que não guardou. Agora, qual é a evidência que nós somos de Cristo e nós fomos dados pelo Pai a Cristo? E eles guardaram o quê? A tua palavra. Eles guardaram a tua palavra. A evidência que de fato dado a Cristo, eu fui a Cristo em arrependimento e fé, é que eu guardo a palavra de Cristo. Se eu não guardo a palavra de Cristo, não existe evidência clara que de fato eu fui dado a Cristo. E eles guardaram a tua palavra. E o verso 8. Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Outro ponto aqui importante. Outro ponto importante aqui. Né? Eles, o que fizeram com as palavras? Essas pessoas? Receberam. Uma evidência clara que eu fui dado a Cristo e que eu sou de Cristo é que eu recebo as palavras de Deus. Quando uma pessoa ele confronta a Bíblia, quando uma pessoa confronta as Escrituras, quando uma pessoa nega as Escrituras, essa pessoa possivelmente não foi dada a Cristo, ou ainda não foi a Cristo em arrependimento e fé. O texto aqui é muito claro. As palavras que tu me deste, e eles a receberam. Então ele está falando aqui, olha, eu tenho a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Né? É bom ficar com eles, Buja, com o Lucas pelo menos. Eu tenho a glória que eu tinha, eu quero a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu preciso agora receber essa glória. Chegou o tempo de eu receber essa glória. E eu tenho homens no mundo. Essas pessoas você me deu. O Pai me deu. O Pai me deu. E o Pai me dando, essas pessoas receberam as minhas palavras. Isso é uma coisa simples. Como é que eu vejo a marca de um crente obediente? Se ele é obediente a quê? As palavras de Deus. Eu obedeço a Deus, tem Deus no meu coração. Sim, você guarda a palavra de Deus. Que na oração de Jesus ele fala de uma característica importante. Jesus está orando por pessoas que guardam a sua palavra, que obedecem a sua palavra. E ele fala aqui no verso 9, nesse primeiro momento. Eu oro por eles e não oro pelo mundo. Nesse momento ele não está orando pelo mundo, mais à frente sim, mas nesse momento não. Eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. Aqui tem um fato importante. Jesus,
embora ele queira que o mundo seja salvo, e mais à frente ele fala que a gente tem que ser um para que o mundo creia que ele foi enviado pelo Pai, ele tem uma intercessão especial pelos crentes. Ele ora de maneira especial por nós ao Pai. Ele ora, aqui no início, no primeiro momento, ele está orando pelos apóstolos, pelos primeiros discípulos, né? Só que ele ora por nós também, mas por aqueles que tu deste, porque eles são teus. Nós somos de quem? De Deus o Pai. Somos povo de Deus o Pai. E todos os meus são teus, e todos os meus, e os teus são meus, e eu sou glorificado neles. Aqui é importante. Cristo glorifica o Pai com sua obediência. Nós glorificamos a Cristo com obediência. E como nós glorificamos a Cristo, Cristo é glorificado, quem é glorificado também? O Pai. Então aqui é uma cadeia, né? É um elo. Eu glorifico ao Pai, a Cristo sendo obediente à sua palavra, e Cristo glorifica ao Pai sendo obediente à palavra do Pai, né? Isso é fundamental entendermos. Eu quero a glória de Deus, a primeira coisa que tem que fazer, ser um bom crente, ser obediente ao Senhor, né? É isso. As grandes revoluções começam com pessoas obedientes a Deus. Sim. Não adianta eu tentar ser a pessoa mais excepcional do mundo se eu não busco obedecer ao Senhor, né? Se eu não busco obedecer ao Senhor, né? Então esse do 1 até o 10 é o início, a introdução dessa oração, que Cristo revela a única forma de salvação, que é conhecer a Deus o Pai e a Ele. Cristo revela que Ele tinha uma glória com o Pai, antes que o mundo existisse, logo Cristo é eterno. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então a palavra estava no princípio com Deus, e ela era Deus, e aqui ele fala que tinha glória com Deus antes que o mundo existisse. Então Cristo, ele não é uma criação, ele não é uma criatura, ele é o próprio Deus encarnado. E depois ele ora pelos seus discípulos, dando uma característica muito clara aos seus discípulos: eles guardaram a tua palavra. Eles guardaram a tua palavra. Isso não é salvação por obra, isso evidencia a salvação. Somos salvos por meio da fé. Só que essa fé é uma fé obediente. Claro que podemos tropeçar, e quando tropeçamos, nós nos arrependemos, clamamos ao Senhor, e o Senhor nos perdoa. Alguma dúvida até aqui nesse primeiro bloco? Entenderam que Deus não divide a sua glória com ninguém. Se Cristo tinha uma glória com Deus antes que o mundo existisse, então Cristo é Deus. Ok? O verso 11 ao verso 16. E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura pudesse se cumprir. E agora eu vou para ti, e estas coisas eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Aqui nesse segundo bloco, né, Jesus vai avisar uma coisa, que ele não estaria no mundo. Mas quem estaria no mundo? Os discípulos, aqui inicialmente os apóstolos, né? Aí ele faz uma oração ao Pai: Pai Santo, guarda-os em teu próprio nome, aqueles que tu me deste. Aqui é uma clara evidência, na minha opinião, de perseverança dos santos. Embora a oração seja para os apóstolos, ela vai se refletir mais à frente em nós. Nós somos guardados pelo nome do próprio Deus. O Pai nos guarda e o Filho nos guarda, porque ninguém pode arrebatar as ovelhas das mãos do meu Pai, nem das minhas mãos. Então ele está orando para que os primeiros discípulos sejam perseverados na fé. Eles possam ficar na fé, ficar seguros na fé. Spurgeon diz o seguinte: se eu pudesse perder a salvação, eu perderia. E não tenha dúvida, se você pudesse perder a sua salvação, você perderia a sua salvação. Tenha certeza disso. Se dependesse de você e de mim, nós perderíamos. As dificuldades, as decepções, os desejos, as vontades iriam nos afastar. Sabe por que elas não nos afastam? Porque Cristo e o Pai nos guardam, né? Se você não luta numa área, você luta em outra, né? Quem aqui já ficou muito decepcionado com a igreja e não quis mais botar o pé, mas vai porque Cristo nos impulsiona aí, né? Quem aqui nunca ficou triste, abatido, tentado,
a vida cristã, a vida de obediência, às vezes requer alguns sacrifícios, e é difícil, a vida no mundo é muito mais fácil. Quem é que não ficou tentado? Né? Quem é que não ficou tentado de matar um irmão? Né? Metaforicamente falando, né? O que nós não fazemos? Porque Cristo nos guarda, porque o Pai nos guarda. Então, se você está de pé na fé, é porque Cristo nos guarda. E aqui é a oração de Jesus, e a oração de Jesus é atendida, obviamente. Guarda-os em teu próprio nome aqueles que tu me deste. Né? E ele fala aqui, ó, que quando ele estava ali no mundo, no verso 12, ele tinha guardado os apóstolos. Né? E nenhum deles se perdeu, mas um se perdeu. Um só. Né? Nenhum deles se perdeu. Aquele que se perdeu é aquele que não guardava a palavra. Note bem, Judas não era um bom apóstolo que apostatou. Ele era alguém que já, como diz João, gosta muito de enfatizar, que era ladrão, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque tomava da bolsa. João adora falar isso. Né? Judas já era alguém que roubava, já era alguém que não guardava a palavra. E aqui ele fala no verso 12, né? Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura pudesse se cumprir. Vamos abrir ali em Salmo 119, 142. Salmo 119, 142. Salmo 119 não, desculpa, é o Salmo 41, 9. Salmo 41, 9. Salmo 119 é a ode sobre a lei de Deus. Judas não está ali. Salmos 41, 9. Aqui um salmo com traços messiânicos diz o seguinte: sim, meu próprio amigo, no qual eu confiei, que comeu do meu pão, levantou o seu calcanhar contra mim. Aqui tem duas formas de você interpretar o texto de Salmos e de João aqui sobre Judas. A primeira forma seria que Deus determinou, predestinou, quis que Judas traísse Jesus. A segunda forma, que é a que eu entendo, é que Deus, em sua presciência de todas as coisas, sabia que Judas trairia e por isso deixou registrado uma profecia nos Salmos. Então, existem duas formas de você interpretar. Se a primeira forma é verdadeira, Deus quis, predestinou, determinou que Judas traísse, Jesus Cristo ele foi absolutamente hipócrita ao chamar Judas de amigo. Jesus fala para Judas: amigo, por que vieste? Não porque ele não sabia, mas porque ele fala isso? Você tem certeza que você vai fazer isso mesmo? Ele está estendendo o que a Judas ali? A amizade. Quando ele dá o bocado de pão para Judas, não é para o diabo entrar no corpo de Judas, é um sinal de amizade. Você dá o pedaço de bolo primeiro para quem? Para aquele que você mais gosta. Ele molha o bocado de pão, esse que vai me trair. Estou dando para você. Tanto é que só Judas entendeu. O que Jesus está dizendo aqui para Judas? Judas, você tem certeza? E quando Judas beija Cristo, Jesus fala: com um beijo traz o Filho do Homem? Ele dá 3 avisos. 3 avisos, e as 3 vezes Judas o negou. Né? Então, na minha opinião, quando a Bíblia fala que para que se cumprisse a Escritura, porque a Escritura já tinha previsto. Né? Deus se anunciou aos profetas que isso aconteceria. E anunciando aos profetas, então, de fato, tudo que Deus previu vai acontecer, porque Deus tem sua a presciência absoluta sobre tudo. Então, não é que Deus quis que Judas traísse, porque ele não se alegra com a morte do ímpio. Antes quer que o ímpio, o quê? Viva. Então, a ideia que muitos têm, especialmente muitos reformados, não todos, mas a maioria dos reformados hoje tem, né, que Judas é algo que Deus escolheu para que fosse mal, para que se perdesse, contraria o que Deus revelou na sua palavra em outros textos, que ele não queria que nenhum se perdesse, né, que ele não tem prazer na morte do ímpio, e contraria o próprio caráter de Cristo em relação a Judas, amigo, porque vieste, aquela coisa toda. Então, a gente vê aqui que um se perdeu. Esse que se perdeu nunca foi nosso. João fala: saíram de nós porque não eram nossos, se fossem nossos, teriam ficado conosco. O fato de saírem demonstra que nunca foram nossos. Judas nunca teve o coração transformado por Jesus.
Ele fez milagres? Fez. Ele andou com Cristo? Andou. Ele expulsou demônios? Expulsou. Mas ele nunca foi transformado por Jesus. Alguma dúvida até aqui? Não? Agora, olha que interessante o verso 13. Né? Ele fala que eu vou para ti e estas coisas eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmos. A alegria de Cristo ela é colocada em nós, por alguns fatores. Primeiro, o Espírito Santo, que é derramado sobre nós, que é colocado em nós e que habita em nós. Segundo, quando nós lemos que aquilo que Cristo falou se cumpre, está o quê? Alegre. A gente olha as coisas do mundo e fica, meu Deus, e agora? Mas Cristo fala que quando isso acontecer, vocês vão crer em mim. E quando ele fala isso, nós teremos a alegria de Cristo consumada em nós mesmos. A pergunta é, nós quando observamos as coisas que ocorrem no mundo, as coisas que Cristo falou antes de subir, e a gente verifica que elas acontecem, nós temos alegria em nós mesmos ou nós ficamos apreensivos? Porque o correto é que nós tenhamos alegria. Esse é o correto. Né? Esse é o correto. E, aqui é importante, a gente queria ir para o céu já, verso 15, todo mundo quer ir para o céu direto, não quer passar por tribulação, dificuldade. A gente não quer passar pela luta contra o pecado, contra o combate ao pecado, mas a oração de Jesus é oposta. Né? Eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Aparentemente não é o desejo de Cristo que você saia agora e não enfrente mais nada. Né? Pensa bem, se você fosse salvo, se você fosse tirado do mundo no momento que você fosse salvo, esse é legal, né? Só que se a pessoa que pregou o evangelho para você também fosse tirada do mundo no momento que ela fosse salva, você ia ouvir o evangelho? Não ia ter crente no mundo. Não ia ter crente. Convertir? Como é que você converteu se a pessoa que se converteu também foi tirada no momento? Então, a oração de Cristo não é que você não passe por problemas desse mundo. Não é que você não tenha as dificuldades do mundo. Ele ora exatamente o oposto. Eu não oro que os tires do mundo. Eles precisam ficar no mundo. É necessário que eles fiquem aqui no mundo. Eu não, eu já vou. Mas eles têm que ficar. Agora, qual é a oração de Cristo? Que tu os guardes de quem? Do mal, do maligno, de Satanás, das intempéries da vida. Nós somos guardados de Satanás. Se nós soubéssemos, talvez um dia saibamos, talvez não sei. Se nós soubéssemos os intentos satânicos contra nós e que Cristo nos guardou, se nós soubéssemos de quantas vezes fomos salvos, tivemos livramento, libertação, proteção dos intentos satânicos, se nós soubéssemos nesse momento, a gente ia ficar muito agradecido ou apavorado se a gente soubesse os planos de Satanás contra nós. Mas somos guardados. Por quê? Porque a oração de Jesus ela é atendida. Ele orou para que a gente não saia do mundo, mas seja guardado do mal, do maligno. Então a gente tem que ser grato ao Senhor. Senhor, eu não sei que planos o mal fez contra mim, mas eu te louvo que eu sei que o Senhor me guardou. Que o Senhor me guardou. Talvez você queira orar para o Senhor e pedir, Senhor, me revela todos os planos que Satanás tem contra mim. Talvez você queira essa adrenalina na sua vida. Né? É interessante que tem um texto se não me engano, em Mateus, e que Pedro fala que vai morrer por Jesus. Jesus fala o seguinte para Pedro: Pedro, Satanás pediu a tua alma para te cirandar, mas eu roguei por ti para que tu não desfaleça. O que Satanás pediu? A vida de Pedro. Ele queria destruir Pedro. E Cristo ora por Pedro. Pedro erra, mas Pedro não se mata. Pedro não acaba com a sua vida. Judas acaba com a sua vida. Então, olha o que Satanás queria fazer com Pedro e Pedro não sabia. Aí Jesus fala, Satanás rogou por ti. Pediu a tua alma, queria te cirandar, queria te peneirar, queria te triturar. Mas eu roguei por ti para que tu não desfaleça. Imagina se faz isso para a gente e fala, eita, ixi, pediu por mim? Não, ainda bem não. Você não vai falar, não quero mais detalhes não. Continuamos. Agora, embora estejamos no mundo, nós não somos do mundo. Tem muito crente moderninho que fala o seguinte, a igreja não é do mundo, então ela é da onde? De Marte? Então reclama com Jesus. Jesus fala que a gente não é da onde? Do mundo. Claro que o mundo aqui não é o planeta Terra. E o crente moderninho que gosta de repetir isso, ele sabe que as pessoas quando falam, eu não sou do mundo, não está dizendo que eu não sou do planeta Terra. Está dizendo o seguinte, eu não sou desse sistema de valores do mundo. Eu não compactuo com esses sistemas de valores, de coisas, com as ideias, as filosofias desse mundo que são contrárias à fé cristã. Ele fala, eu não sou do mundo assim como eles não são do mundo assim como eu não sou do mundo. Aqui é importante. Cristo não compactua com os valores desse mundo. Nós não devemos compactuar.
Nós devemos imitar a Jesus. Cristo, Jesus, não é como este mundo é. Ele não age como este mundo age. Então nós não devemos agir como esse mundo age e não ser como esse mundo é. Porque Cristo fala, olha, eles não são do mundo, eu também não sou do mundo. Nós somos como Ele é. Nós somos imitadores dele. Nós vamos após ele, nós seguimos o caminho dele. É isso que Cristo está dizendo aqui, né? Então, nós somos guardados do mundo. Nós somos guardados do mal, mas nunca tirados do mundo, né? Nunca tirados de problemas, de tribulações. Nós vamos passar com a proteção, com a guarda do Senhor, né? Espero que um dia, talvez, a gente lá no céu, aquele ali, naquele dia, então, ali eu estava te guardando, né? Tinha 4 demônios com uma espada de fogo no seu pescoço, né? Mas eu mandei meus anjos para te guardar. Imagina, né? Tomara que não seja isso, né? Alguma dúvida até aqui? Temos o último bloco, então, o penúltimo bloco dessa oração. Isso aqui tudo é uma oração, ok? Tudo é uma oração de Jesus. E ele começa aqui no 17 até o verso 23. Diz o seguinte: santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. E não oro somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia e ache. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, assim como me amaste. Aqui, alguns pontos importantes. Ele fala no verso 16 que nós não somos do mundo, e agora ele pede que o Senhor nos santifique. De que maneira? Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. A maneira ordinária, natural, corriqueira que Deus santifica o seu povo é pela palavra dele. Por meio da palavra dele. Vamos abrir ali em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. E algum irmão pode ler. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é verdade. Se não me engano, Tozer, A.W. Tozer, já leram Tozer? Eu tinha alguns livros de A.W. Tozer, eu me arrependo muito. 2 Timóteo, 3, 14 e 17. Tozer diz o seguinte, que ele nunca conheceu um cristão útil que não seja um leitor das Escrituras. Nunca conheci um leitor útil que não seja um cristão útil que não seja um leitor das Escrituras. Certa feita perguntaram para ele também, o que é mais importante? Não a leitura da Bíblia. Ele falou, o que é mais importante em um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? As duas. Da mesma forma, a oração, a leitura da palavra. Santifica-os pela tua verdade, tua palavra é a verdade. Eu já conheci pastores, é o seguinte, eu não gosto muito de estudar, eu estudo por obrigação. Aí, complica. Você está lá na mesa de cirurgia, o médico fala, não, na verdade, eu detesto operar. Operar o coração, eu odeio operar, eu opero por obrigação. Você vai querer ser operado por ele? Não, né? Não, então. O que fala 2 Timóteo 3, 14 ao 17? Até o 17. Os evangélicos dizem que creem na inspiração da Bíblia. Tá. Eles creem na suficiência da Bíblia. O que uma igreja precisa, um cristão precisa para ser um cristão útil? A Bíblia. Você pode usar outras coisas? Claro que sim, eu uso. Mas um único instrumento é necessário para toda boa obra. Para o varão ser um homem de Deus completo, perfeito. Qual é? A Bíblia. E qual parte dela? Toda.
Escritura. Não alguma Escritura, não uma parte da Escritura, não aquilo que eu gosto mais. Isso inclui, meus amados irmãos, aquela parte que vocês amam, que são as genealogias. Toda Escritura é útil. Então, como é que eu sou santificado? Não existe atalho na vida cristã. São as disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra de Deus, ocasionalmente jejum. Não faça igual uma pessoa, eu jejuo todo dia, não sei como não morreu. Porque ninguém jejua todo dia. Mas as formas ordinárias de edificação que Deus colocou. Oração, leitura da palavra. Não há como ser santificado sem a leitura da palavra. Por quê? Porque eu preciso obedecer a Deus para ser santo. Como eu sei o que Ele quer? Se eu não leio o que Ele quer. Não há como eu saber. Então eu preciso ler a tua palavra. Ler a palavra dele, melhor dizendo. Ali em Salmo 119, agora sim, 142. O meu sonho um dia é pregar o Salmo 119 na igreja. Ainda vou cumprir esse sonho. Claro que eu possivelmente não vou conseguir fazer tudo uma única vez. Salmo 119. 142. Diz o seguinte. Aliás, o Salmo 119 inteiro, mas diz o seguinte, verso 142. A tua justiça é uma justiça eterna. E tua lei é o quê? A verdade. Essa é a tua verdade, essa é a minha. Não, tem a tua, a minha. Tem a verdade, que é a verdade de Deus. Quando fala, a tua verdade, o Senhor é a verdade eterna. Então, nós somos santificados dessa maneira. Dessa maneira que nós somos santificados. Aí ele fala que agora nós fomos enviados ao mundo. Assim como Cristo foi enviado ao mundo, Cristo também nos envia. Também nos envia. Para fazer o que? A vontade do Pai. Nós temos um envio. Obrigado. Nós temos um envio. Um envio dado pelo Pai. Um comissionamento. Quem? Todos os crentes. Nós somos missionários. Somos enviados. Abre aspas, apóstolos, fecha aspas, no sentido de enviado. Não que é você apóstolo. Nós somos enviados. E o verso é um trecho interessante. Cristo santifica quem? A Ele mesmo. Para que nós sejamos santificados. Santificar aqui, separou a vontade do Pai. A ideia de santificação aqui é essa. Eu me separo a mim. Eu me separo para que eu cumpra a vontade do Pai, para que vocês possam ser santificados. A nossa santificação está intrinsecamente ligada à própria separação, santificação de Cristo. Por meio dele somos santificados, pela fé nele somos santificados. Não há desculpa para a gente não ser santificados. Agora, para que também eles sejam santificados pelo quê? Pela verdade. Aí eu tenho que escutar crente dizer o seguinte: cuidado, que a letra mata. Já escutaram isso? Porque você, mas a Bíblia fala isso, mas a Bíblia fala quando é o crente cheio do Espírito, fala, não, a letra mata, eu sou guiado pelo Espírito. Já escutei, não, por que nós vamos querer a comida requentada, nós temos a comida fresca que o Espírito dá agora? Ou aquilo que me deixa muito chateado. O cara está com a revelação aberta, fecha a Bíblia, eu tenho uma revelação à igreja. Melhor do que essa? Nós somos santificados pela verdade. Somente pela verdade. A mentira não nos santifica. Tem uma oração, uma frase de Lutero, se não me engano, que ele fala o seguinte, que a paz, sempre que possível, mas nunca às custas da verdade. O que a gente vai, então, depois entender a questão da unidade, que Jesus fala. Agora ele fala o verso 20. Eu não oro somente por estes, mas também por... Agora estou orando por você. Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. A CEF coloca a tua palavra. Mas é a palavra dos apóstolos que repetem a palavra de Jesus. Inclusive, a Helena vai modificar isso. É sua palavra, não tua palavra. Ok? Então eles vão crer pela sua palavra dos apóstolos. E as pessoas vão crer pela nossa palavra. É aquilo que eu inventei na minha cabeça. É o quê? A palavra que eu estou repetindo de Jesus. Então, ele ora por nós, por todos aqueles que creriam por meio das palavras dos apóstolos, sejam elas escritas ou faladas. Uma oração por nós. Cristo englobou todo o seu povo, os apóstolos e
aqueles que creriam subsequentemente, depois dos apóstolos. Está orando por nós, né? Para que todos sejam santificados. E agora sim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. E que também estes sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhe dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que me amaste assim, e que os amaste assim como me amaste. Esse texto aqui ele é muito mal interpretado, porque ele fala para a gente ser um. Por que então nós temos uma única? Porque antes, a fala, né? Antes, só havia uma só. Já ouviram isso? Só havia uma, qual era? Igreja Católica. Isso é uma mentira deslavada. Completamente deslavada. Nunca houve uma única instituição cristã. Quando os pais falam Igreja Católica, principalmente do segundo e terceiro século, 4 séculos já está falando mais do que veio a ser Roma. Eles estão falando da Igreja Universal dos Crentes. Você sempre teve facções e divisões. Por exemplo, a gente fala o cisma do Oriente, quando a Igreja Ortodoxa grega separou da Igreja Católica, né, em 1054. Sabe como é que eles falam? O cisma do Ocidente, quando a Igreja Romana separou da Igreja Ortodoxa grega. Para eles, quem fez o cisma foram os ocidentais. Para os ocidentais, quem fez o cisma foram os orientais. Para eles, eles são a igreja que sempre existiu. E a Igreja Católica é uma divisão deles. E para a Igreja Católica, eles são uma divisão da Igreja Católica Romana. O fato é que nunca houve na história da igreja uma única instituição, nunca houve, em tempo algum, uma única instituição que ela era uniforme, todo mundo estava dentro dela. Nem na igreja primitiva. Você tinha os de Tiago, que gostavam mais da lei. Você tinha o pessoal de Paulo, que entendia melhor a questão da justificação pela fé. Aí você tinha, na igreja primitiva, um grupo que não queria comer bacon, que Paulo fala sobre eles, mas eram crentes. Tinha um outro grupo que gostava um pouco do sábado. Paulo fala, não julguem por isso, né? Você tinha vários grupos. Sempre houve. Sempre houve. É o ideal não, porque nós somos carnais. E nós, infelizmente, vamos interpretar a Bíblia. Essa interpretação vai estar manchada com nossa queda. E com essa mancha, a gente pode chegar a interpretações erradas. Então, qual é a solução? Derrubar todas as diferenças e juntar tudo numa só? Eu vou dar um exemplo claro. A Igreja Católica, dentro dela, a romana. Quando eu falo Igreja Católica Romana, eu costumo falar de papistas, né? Porque a Igreja Católica somos nós, todos que creem, né? Dentro da Igreja de Roma, é tudo igual? Um católico tradicional gosta dos carismáticos? Não gosta. Tem a ala tridentina, tem que ser a missa em latim. Uma ala. Tem os sedevacantistas, conhece os sedevacantistas? É um grupo católico que fala que o Vaticano está sem Papa desde o Concílio Vaticano II. Então, um grupo católico fala que não reconhece a autoridade papal, mas é católico. Então, a ideia de unidade que ele fala, olha só como a gente é unido, todas as outras são divisões. Eu posso falar também, olha como a igreja aqui de Governador é unida, todas as outras igrejas são divisões, somos a igreja verdadeira. Sempre houve separação. Então, quando Jesus fala para que sejam um, primeiro ponto, ele falou no verso 17 sobre o quê? Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é verdade. A unidade, ela não tem que ser baseada somente no amor, mas também no quê? Na verdade. Na verdade. Então, quando Cristo ora para que a gente seja um, é em torno do quê? Da verdade. Da verdade, não da mentira. Eu não posso ter comunhão com aquele que apregou a mentira. Eu não posso. Claro que aí entra níveis de prioridade, né? Um batista, um presbiteriano, um congregacional, um metodista, eles vão divergir em eclesiologia. E um ponto da mecânica da salvação, não como se dá a salvação. A salvação é pela graça por meio da fé. Eles podem ter unidade, em certo sentido. Não no dia a dia, porque a gente está, vamos juntar batista com a presbiteriana. Aí alguém se converteu. Vamos batizar como? Vai dar briga. Vai dar briga. Né? O metodista, tá junto com a gente, o cara se desviou. A gente fala, nunca foi crente. Quem fala metodista, não. Ele perdeu a salvação.
vai dar briga, né? Vai dar briga. A gente com um assembleano, vamos agora pedir que o Espírito Santo capacite a igreja. A gente vai entender de uma maneira, o irmão de outra. Só que existem elementos que são centrais, e o elemento aqui central é o próprio Jesus. Todos esses que eu falei, eles têm uma fé, né, centrada em Jesus. E eu vou falar aqui os elementos de unidade, que eu entendo, que é o credo apostólico. Tudo isso, a Bíblia é suficiente. Estou dando aquilo que a igreja produziu como unidade. Credo apostólicos, os concílios ecumênicos, né, os concílios ecumênicos, né, na minha opinião, os 5 solas. Os 5 solas. Beleza. Agora, quando Jesus fala unidade, não é unidade institucional. Não é todo mundo ser da mesma igreja. Não é? Não havia isso na igreja primitiva, é unidade espiritual. Eu sei que eu e o irmão presbiteriano, o irmão metodista, nós temos o mesmo Deus, adoramos o mesmo Cristo, vamos para o mesmo céu. Eu sei disso. Né? Eu vou tentar fazer piada, mesmo eles não sendo batizados. Eu sei disso. Eles sabem disso. Essa é a unidade. Eu posso orar com o irmão presbiteriano, o irmão metodista, o irmão congregacional, o irmão pentecostal. Eu posso orar do lado dele. Mesmo que eu não creia exatamente como ele. Porque nem os batistas creem um exatamente como o outro. Se pegar 2 batistas, juntar numa sala, vai ter 3 opiniões. Vai ter 3 opiniões. Não existe uma igreja batista igual a outra. Não existe. Só que o bojo é igual. Então essa é a unidade. Então a gente não pode ser sectário, achar que a nossa igreja, a nossa comunidade local, a nossa igreja local, ela detém a verdade. Não. Nós buscamos ser fiéis à verdade. Só que a unidade, ela vai mais e ela supera a questão de coisas que são importantes, mas não são fundamentais da salvação. Você pode ser salvo acreditando, por exemplo, no sistema episcopal, que tem que ter um bispo. Anglicanos creem nisso. Você pode ser salvo assim. Você pode ser salvo acreditando que o batismo infantil é correto. Você não pode ser salvo negando que Jesus Cristo é o único caminho para o Pai, que Ele é o único mediador. Você não pode ser salvo negando que você precisa de Cristo para a salvação. Você pode até ser salvo não compreendendo bem a Trindade. Você não pode ser salvo negando a Trindade. São coisas fundamentais. Entenderam quando ele fala que a gente ser um? Nós somos um. A oração de Jesus não falhou. As pessoas falam, não, a igreja está dilacerada, dividida, não somos um. Então a oração de Jesus falhou? Claro que não, somos um espiritualmente, o corpo de Cristo é um só. Ele se manifesta visivelmente nas igrejas locais de maneira distinta, diferente. Ok. Assim como nós, membros da igreja local, somos diferentes. Não pensamos iguais em tudo. Não pensamos. Só que, ainda assim, somos um. Então é isso que Jesus não vai ser debaixo de uma organização. Não. Que somos um espiritualmente. Somos um, unidos na videira, unidos a Cristo. As coisas secundárias, ou não tão importantes quanto a pessoa de Cristo, elas são exatamente isso. É exatamente isso. Então nós, embora a gente venha alguém que não foi batizado corretamente, nós estamos dizendo que essa pessoa não é cristão, que não foi salva. Então é o seguinte, olha, houve um procedimento errado. É isso. Mas nós estendemos o braço de comunhão, então a gente não pode ter sectarismo. Né? No início da minha caminhada cristã, e geralmente no início da caminhada orientado, né, existe a tendência de um certo sectarismo. Não, mas ele não tem essa visão, é um herege. Aí você começa a ver o que é heresia, de fato, que é algo seríssimo. Aquilo ali é uma visão equivocada, é uma visão errônea. Mas uma heresia é algo muito sério. Né? Muito sério. Então eu posso andar em comunhão, em certo sentido, com tal pessoa. Eu o tenho como meu irmão em Cristo. Entenderam a diferença? Então, por mais que essa igreja seja firme em suas doutrinas e princípios, e somos uma igreja batista com princípios bem estabelecidos que nunca irão mudar, a gente entende que há manifestação da graça de Deus em outros ambientes, em outros locais. Eu conheço uma igreja batista, eu fui informado, que ela não reconhece nenhum tipo de missionário que não seja batista. Isso é uma grande bobagem, porque essa igreja usa a Almeida Corrigida e Fiel, que foi traduzida por João Ferreira de Almeida, ministro presbiteriano. Tem que fazer a Bíblia do nada. Né? A gente usa aqui ou a ACF ou a King James. A King James foi feita por anglicanos. Né? Então a gente não pode dizer que Deus não agiu com graça em outros ambientes. Né?
Agora eu vou ser cancelado pelo movimento batista fundamentalista, meu Deus. Alguma dúvida até aqui? Não? Acho que vocês sabiam disso, né? Que Deus não é propriedade da nossa igreja. Graças a Deus por isso. Né? Ainda bem por isso. Né? Agora o verso 24 ao verso 26 para a gente encerrar. Né? Tem gente que nem ora com um não batista. Tem gente que nem ora com um não batista. Eu, quando me converti, não era batista. Eu sei que Deus escutava as minhas orações. Eu orava em nome de Jesus com fé em Cristo. Então, a gente tem que evitar isso. E também evitar outro extremo. Então, vamos juntar todo mundo, vamos fazer um ecumenismo aqui. Né? Vamos botar aqui o padre para rezar a missa junto com a gente, que a gente é um. Também evitar esse extremo também. A unidade é pela verdade. Né? Pela verdade. Então, verso 24. Pai, eu desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ó, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes tenho declarado o teu nome, e declararei que o amor com que tu me amaste possa estar neles, e eu neles. Aqui alguns pontos importantes. Nós sempre estaremos com Cristo, seja vivo ou seja morto. Sempre estaremos com Cristo. E nós veremos a glória de Cristo. Por quê? Porque Cristo ama. Porque Deus ama Cristo. Isso é importante. Por que Deus criou o mundo? Vamos tentar entrar aqui em coisa difícil. Porque Ele quis. E por que Ele quis? Estamos chegando perto. A Bíblia vai demonstrar que o grande motivo da existência de tudo, ali em Romanos 11, por isso dá arrepio, né? Quando você escuta aqui do Evangelho, você é o centro. Né? Romanos 11 diz o seguinte: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, por causa de Cristo, em razão de Cristo, para Cristo, são o quê? Todas as coisas. Ali em Romanos 8, e a gente não vai explicar agora a eleição, já foi muito explicado, fizeram até conferência sobre isso. Né? E às vezes a gente perde de desfrutar do que ele está dizendo. Verso 28. E sabemos que Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Tudo que ocorre, ocorre para o propósito de Deus na sua vida. Qual é? O verso 29 vai dizer. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele, Jesus, pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. Tudo que ocorre na sua vida, de alguma maneira, vai contribuir para que você seja semelhante a Jesus. Aqui fala que, em João 17, que o Pai quer que vejam a glória de Cristo, porque o Pai ama a Cristo antes da fundação do mundo. O Pai, Deus o Pai, amou tanto Deus o Filho, tanto, que quis que houvesse outros seres parecidos com Jesus. Outros seres parecidos com Jesus. Então ele cria o mundo. Cria pessoas à imagem e semelhança dele. Por isso criou essas pessoas dotadas de liberdade, porque o Filho tem liberdade, né? Criou pessoas para serem iguais a Jesus. Houve a queda. Só que o plano não foi frustrado. Por que Cristo, Deus, criou o mundo sabendo que tantas pessoas se perderiam? Por causa do amor que ele tem, Deus o Pai tem por Cristo. O Pai queria que houvesse pessoas iguais a Jesus. Esse era o intento do Pai. Ele amou tanto o Filho que nos dá de presente a Cristo. Somos o presente do Pai a Cristo. Por isso que estamos aqui. Nós não somos o centro nem da nossa salvação. O centro da salvação é o próprio Cristo, porque tudo existe para que Cristo seja glorificado. Por isso ele fala que porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Uma relação de amor entre o Pai e o Filho.
né? Quer deixar um muçulmano em saia justa? Pergunta, a quem Deus amava antes de criar o mundo? Porque Allah é um monoteísmo rígido, sem pluralidade de pessoas como a Trindade. Allah não amava ninguém. Você não ama uma ideia, você ama uma pessoa. Você se relaciona com uma pessoa, não com uma ideia. Agora, quem o Pai amava? Deus é amor. Logo, o amor ele tem que amar sempre. Quem o Pai amava antes de criar o mundo? Jesus. E quem o Filho amava? O Pai. Por meio de quem? Do Espírito Santo, que é o Espírito de ambos. A Trindade é necessária por causa do amor. Então, por que o Pai fez tudo isso? Amou o Filho. Embora ele ame o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito, ele faz isso para que Cristo tenha a sua herança, o seu povo. Isso é maravilhoso. Você já parou para pensar nisso? Nós somos o presente de Deus o Pai a Deus o Filho. Maravilhoso, né? E não será um presente meia boca, porque o Pai está consertando a gente. Se fosse assim, ia ser bem meia boca, né? Mas ele vai nos glorificar para que sejamos semelhantes a Jesus. Por isso que a gente tem que ser igual a ele. Igual a ele. Amém? E ele fala aqui, no verso 26, para encerrar, e eu lhes tenho declarado o teu nome, e declararei que o amor com que tu me amaste possa estar neles e eu neles. Um dia, hoje de maneira gradual, mas um dia, o mesmo amor com que o Pai ama o Filho estará em nós. É inimaginável. Por isso que deve ser céu, né? Uma quantidade infinita de amor dentro de nós. O amor que o Pai tem pelo Filho estará em nós. É maravilhoso. Gradualmente ele faz isso no meio da santificação. Mas como ainda somos imperfeitos, fracos, falhos, nós não conseguimos experimentar. Tudo será redimido. Os sentimentos serão redimidos. E a memória, as pessoas lá, a nossa memória será redimida. Teremos uma memória santificada. Coração santificado. Impulsos santificados. Tudo santificado. Como é? Não faço a mínima ideia, ainda não fui glorificado. Quando eu for, eu aviso a vocês. A gente vai ser todo mundo junto, né? Mas será assim, maravilhoso, né? E essa oração de José, ele termina com isso. Ele termina com olha só, ele termina com a glória, ele começa com a glória, lá no versículo 1, 2, 3, 4, e termina com a glória e com o amor, né? Para que eles vejam a minha glória, por causa do amor. Esse é o nosso objetivo, a glória de Deus. Alguma dúvida? Não? Então, você que é o centro do Evangelho, brincadeira, você não é o centro do Evangelho, é Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar.